E o Acontece na Região está em Lençóis Paulista. Eu estou aqui no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. Estou com o Maurício Lousada, que ele é especialista em segurança comportamental. Ele está aqui em Lençóis hoje, que ele veio dar uma palestra no primeiro encontro de motoristas e o lançamento da campanha Trânsito Seguro é uma realização aqui da Zilore e da Ascana. E a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho com o Maurício. Maurício, eu acompanhei sua palestra. E você falou das situações que podem provocar um acidente, né? Falou da sorte e que o acidente não acontece por acaso. Explica pra gente a prevenção, quais são esses fatos? Perfeito. Conceição, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Acontece na Região e a gente falar de um assunto tão importante, né? Porque quando a gente fala de prevenção a acidentes, a gente está falando de todo mundo, porque mesmo quem tem um bom comportamento no trânsito, se compartilhar a via com quem não tem, acaba estando numa situação em que pode colocar sua vida em risco. Às vezes o erro do outro faz a gente colocar nossa vida em risco. Então é importante que a gente tenha essa consciência de todo mundo fazer o certo, né? Então, conforme você disse, o que a gente tem muito falado aqui são sobre 4 estados que, se a gente eliminar, a gente vai diminuir muito a chance de um acidente acontecer. O primeiro deles é a pressa. Já deve ter acontecido comigo, com você. Já saiu alguma vez atrasada para um compromisso? Sim. Acontece, né? Quando a gente sai atrasado para um compromisso, a chance de você descumprir uma regra, um procedimento de trânsito é enorme, porque você vai exceder o limite de velocidade. Se você tiver que fazer uma ultrapassagem e que você tem um pouquinho de dúvida, você acaba fazendo, porque a pressa te leva lá. E a velocidade é um dos elementos mais importantes que a gente tem que controlar quando a gente está dentro de um veículo. Então a pressa é o primeiro deles. O outro é a distração. Acho que hoje não tem uma pessoa que não seja de alguma forma escrava do seu celular. Toda hora vem uma mensagenzinha, né? E olhar para o celular enquanto você dirige é algo realmente muito perigoso e as pessoas fazem isso muitas e muitas vezes. A dica que eu dou: a gente não consegue vencer isso. Então desliga o teu celular. Eu falo assim, no começo vai ser difícil, né? Às vezes sabe o que a gente tem que fazer? Desligar o celular, colocar numa caixa, colocar um cadeado, colocar no porta-malas e esconder a chave, que é o único jeito que a gente consegue. Mas evitar olhar para o celular, falar ao celular e qualquer outra distração que a gente tem ao volante, né? Comer, tudo isso são coisas perigosas. Então, essa é a segunda. A primeira, a pressa; a segunda, a distração; a terceira, o excesso de confiança. Quando a gente já dirige há muito tempo, a gente tem uma tendência a imaginar que a gente está realmente mais seguro do que está de fato. Isso faz a gente assumir determinados riscos, como, por exemplo, ultrapassar onde não deve ou mesmo exceder o limite de velocidade. Uma coisa que acontece muito, né? A pessoa está numa rodovia, está com o cinto de segurança, mas quando ela chega na cidade dela, ela tira, ela relaxa e ali acontece o acidente. Quem tem um bebê pequeno, às vezes fala assim, só vou na casa aqui da minha sogra, então não vou colocar a criança na cadeirinha. Ali acontece o acidente, né? E por último, o sono, a fadiga, o cansaço. Essa a gente não tem como vencer. O sono vence a gente, não tem receitinha daquelas como abrir o vidro, aumentar o volume do rádio, nada disso funciona. Para quem tem sono só tem um jeito, é parar, descansar e depois você tomar a viagem com segurança. O Maurício deu um exemplo durante a palestra que eu achei muito interessante. Conta pra gente que é aquela que o carro está numa velocidade e atropela. Conta esse atropelamento. Você imagina o seguinte, né? Que você eventualmente esteja olhando para um celular em uma velocidade baixa, mas uma criança atravessa na sua frente. Mesmo que você esteja em baixa velocidade, você pode, infelizmente, levar uma criança para um hospital ou para uma situação pior, né? E a velocidade é uma coisa interessante. Nós ouvimos aqui nessa palestra que a chance de uma pessoa, se for atropelada por um veículo acima de 70 km por hora, a chance de ela sobreviver é praticamente zero. Então, 71 km por hora você já está colocando em risco a vida de muita gente. A gente agradece o Maurício Lousada e vamos pedir para ele a última dica para todos os motoristas aqui da nossa região. Minha última dica é: lembre-se sempre, a principal razão para você conduzir com segurança é quem te espera em casa. Os seus sorrisos, os sonhos que você tem para realizar no futuro. Então, se você tiver isso em mente, você vai cumprir a regra de trânsito, você vai cumprir a legislação, porque você não está fazendo isso com medo de ser multado, você não está fazendo isso por outro motivo, senão voltar para casa no final do dia. Esse é o grande objetivo de a gente conduzir nossos veículos com segurança. Vamos tornar o trânsito mais seguro para a gente, para quem compartilha a via com a gente. Muito obrigada.